Queridos, nós estamos nesse mês de agosto. A denominação batista, ela costuma comemorar o mês da juventude batista. E hoje é um domingo especial, onde vocês vão ver dois jovens aqui, por mais que possa não parecer, né, pastor Tiago? Nós ainda somos jovens, e eu tive o privilégio e a oportunidade de preparar essa mensagem a quatro mãos com o pastor Tiago. E nós queremos hoje compartilhar aquilo que Deus ele tem falado aos nossos corações. Queria que vocês fizessem exercício, pudessem dar uma olhadinha aí ao seu redor, à sua volta, olhar no pessoal que está na sua fileira, dar uma olhadinha para trás e poder contemplar essa variedade de gerações que nós temos aqui na igreja. Quando acabou o culto das 9, nesse intervalo aí, eu dei uma andada aí, eu vi um bebezinho, ele devia ter nem seus 2 anos, ele estava vestido com uma fantasia de um tubarão, assim, achei muito engraçado, e eu fui ali, brinquei com ele, e eu logo vi o irmão Jarbas, eu falei, cara, que legal essa igreja, que ela contempla diversas gerações no meio dela. Ela não apenas contém pessoas de diversas gerações, mas ela tem um olhar especial para todas as gerações. Se você puder depois com calma abrir o seu boletim, você vai ver que a nossa igreja ela tem atividades desde antes da criança nascer, ali no berçário, e ela vai chegando até a melhor idade, e a IBB é uma igreja que se importa com cada geração. É uma igreja saudável porque ela se preocupa com cada um aqui, de uma maneira muito especial. E hoje nós queríamos meditar e refletir sobre essas gerações que elas são diferentes, mas elas são iguais. As gerações, elas são diferentes. Elas não são nem melhores e elas não são nem piores. Elas são diferentes. Essa semana, lá no meu ambiente de trabalho, no meu escritório, a gente estava conversando ali, e lá nós temos desde o estagiário mais novo, que tem seus 18 anos, até o pai do meu sócio, que ele trabalha com a gente lá na área financeira, eles já têm seus 70 e poucos anos. Ele foi gerente de banco e ele trabalha nessa área com a gente, e ele me chamou assim, Silvio, vem aqui rapidinho que eu preciso da tua ajuda. Falei, deve ser algo de trabalho, vou ali conversar com ele. Ele chegou, tem um pessoal que eu trabalhei lá no banco e a gente criou um grupo no Facebook, eu quero que você me ensine a mexer nisso aqui. Eu não sei mexer no Facebook, então você me ajuda. Eu falei, claro, vamos lá, vamos ajudar, assim, e fui ali e mostrei para ele, nossa, eu não sabia da importância que isso aqui tinha, eu não me encontro fisicamente com esses meus amigos há mais de 20, 30 anos, e hoje isso aqui tem me possibilitado encurtar essa distância. Se você fosse pegar o seu celular, o seu smartphone, aí você vai ver que hoje ele supre muitas necessidades, só um celular pequenininho supre a necessidade que há muitos anos nós tínhamos em diversos lugares. Talvez você precisava de um serviço, você precisava encontrar uma pessoa, onde é que você ia? Você ia na lista telefônica, não é mesmo? Estava conversando com o pessoal lá do escritório, vocês sabem o que é uma lista telefônica? Eu sei, eu já vi, eu sei o que é, mas nunca mexi. Hoje, se você fosse atrás de uma lista telefônica, onde é que você ia encontrar? Talvez no museu, numa biblioteca, em casa, a gente não tem mais, a gente não guarda isso. Eu lembro quando eu era criança, ia fazer viagem de férias com os meus pais, a gente às vezes não sabia o destino, o que a gente usava? Um mapa impresso, não é mesmo? E eu lembro da primeira vez, a minha mãe cansada, a gente estava indo para Gramado, uma viagem longa, minha mãe cansada, eu falei, eu vou lá para trás, eu vou descansar um pouco e você vem aqui para frente. E a criança, né? Falei, poxa, agora eu vou sentar lá na frente, eu sou importante. E o meu pai deu o mapa na minha mão e falou, o mapa está aqui com você, agora você é o responsável por guiar o caminho. E hoje nós não temos mais isso, não é mesmo? Você pode ter diversos aplicativos no teu celular ou até no teu próprio carro, GPS, que vai te guiar para o destino onde você quer chegar. E muitos desses objetos, muitas dessas coisas, elas se tornaram obsoletas. Elas foram esquecidas, elas foram guardadas. Hoje pode parecer que não tem mais valor, mas em algum determinado momento da história, elas tiveram seu valor. Só que pessoas, elas não são coisas. Pessoas, elas não são objetos. Pessoas, elas têm o seu valor independente da sua idade, independente da sua geração. O pessoal da melhor idade, o pessoal mais idoso, ele tem o seu valor. Não é porque talvez ele não tenha mais aquele vigor físico. Ele ainda tem muito a nos ensinar, ele ainda tem muito a produzir.
O jovem, talvez que não tenha a sua experiência, não tenha ainda a vivência, ele tem muito a nos ensinar, não apenas a aprender, mas muito a nos ensinar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, nós vamos ler o capítulo 2, o versículo 9. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que cada um, independente da geração em que se encontre, independente da sua faixa etária, da sua vivência, das suas experiências, das suas diferenças, cada um, ele se completa diante de Deus, ocupando um lugar no reino. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua participação no reino. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma grande oportunidade que nós temos, igreja, de estar reunidos aqui, independente da sua geração, é fazer parte de um grupo, de uma família. Nós, na juventude, nós temos falado muito que a nossa linguagem é de uma família, é de uma comunidade. Nós somos parte de uma família maior que se encontra aqui no domingo. Eu lembro quando eu cheguei aqui no ano de 2004, eu tinha recém me mudado para Curitiba, eu estava procurando uma igreja, e eu não morava perto daqui. Mas eu vim, convite de uns amigos que eu estudava, eu vim conhecer o MED. E aquilo ali marcou a minha vida, aquilo ali mudou a minha história. Eu frequentava uma célula, e eu fui marcado por conselheiros, pessoas mais velhas que doavam do seu tempo, pais de adolescentes que vinham aqui dedicar aquilo que eles já conheciam para investir em vidas. E eu comecei a gostar daquilo, eu comecei a frequentar um pequeno grupo na época, e eu via a dedicação deles, e eu falei, eu também quero servir. Mas mesmo que eu já fizesse parte de uma família, que eu fizesse parte de um grupo, eu sentia que algo ainda faltava. Por que eu estou vindo aqui? Qual é o propósito de eu estar numa igreja? Qual que é o meu chamado? Qual é a minha missão? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas durante a nossa caminhada, durante a minha caminhada, muitas vezes eu já fiz esse questionamento. Deus, qual é a minha missão? Onde eu me encaixo no reino? Onde o Senhor quer que eu sirva? O que o Senhor quer que eu faça? O nosso desejo nessa manhã é ver que, com a variedade de gerações presentes aqui na igreja, é olharmos para a palavra como um grupo, como apenas uma geração. Nós, todos aqui, somos a geração eleita. O versículo 9 ali do segundo capítulo de 1 Pedro, ele começa assim falando que vocês, porém, são geração eleita. Pedro ele faz um contraste com os versículos anteriores, onde ele fala das características daquele que não são essa geração eleita, como eles procedem. Pessoas que não obedecem a Cristo, que rejeitam a Cristo. Mas quando ele usa esse termo, vocês, porém, ele usa de uma maneira diferente. Vocês são diferentes. Vocês são uma geração eleita. Queridos, nós temos duas opções quando nós olhamos para a palavra. Ou nós somos aqueles que obedecem aquilo que a palavra nos diz, ou nós rejeitamos. Nós não podemos trabalhar com uma terceira opção. Ou nós obedecemos, ou nós rejeitamos. E o nosso desafio como igreja é como contemplar todas essas diferentes gerações, como conviver, cada um com as suas características, cada um com os seus pensamentos. Eu posso falar um pouco pela minha geração, por estar perto, por estar vivendo, muitas vezes, esses conflitos. Nós somos uma geração muito promissora em algumas áreas. Cada vez mais o jovem ele tem crescido profissionalmente, ele tem alcançado postos de liderança no seu trabalho, no mercado de trabalho muito rápido. Mas em alguns pontos ele ainda é muito instável. Ele muda de igreja rapidinho, o primeiro descontentamento ele já muda. Profissão, mudar de curso na faculdade é algo muito comum nessa geração. E isso tem vindo até para os casamentos. Ontem eu estava junto com o pastor Rômulo, a gente estava celebrando o casamento de um amigo e de uma amiga, membros aqui da nossa igreja, e a gente falou para eles, olhou, o nosso desejo é estar com vocês comemorando 5, 10, 15, 30, 60 anos de casado, até onde Deus permitir.
Mas isso hoje na nossa sociedade não tem sido realidade. A minha geração, ela tem trazido isso para o casamento. Ao primeiro sinal de desconforto, ao primeiro sinal de problema, ela não persiste, ela larga a mão e ela desiste. E isso nós precisamos, quando nós estamos com a igreja, aprender com vocês que estão há mais tempo casados, ouvir, participar, receber esses conselhos e perseverar. Nós, como igreja, temos uma missão. Nós todos aqui somos uma geração eleita, uma geração escolhida. Para algumas coisas nós queremos ser escolhidos e para outras não. Eu lembro quando eu era criança, e talvez você vai lembrar disso no seu colégio, quando tinha algum esporte que você tinha que ser escolhido. Eu gostava muito, ainda gosto de jogar futebol, e eu queria ser sempre um dos primeiros a ser escolhido. Porque isso trazia uma satisfação, né? Você pensa, poxa, ele é bom. E eu ficava assim pensando, pô, mas o que aquele cara que é o último a ser escolhido, ele pensa, né? Poxa, eu fui rejeitado, eu não tenho dom, não tenho habilidade para isso. E talvez fechava o número ali, ó, você vai ficar de próximo ali, espera um pouquinho, você dessa vez não deu para você. Só que tem algumas situações em que nós não queremos ser escolhidos. Os homens vão entender esse exemplo que eu vou dar, e se você é adolescente, vai se preparando que você já vai chegar nesse momento, quando você tem que se alistar no exército. Eu queria fugir do exército, e naquela época eu ainda tinha meus familiares, eu morava em Paranaguá, e eu falei, eu vou me alistar na Marinha, que é mais fácil de eu ser rejeitado, porque muita gente quer ir para lá. E eu não fui escolhido, mas eu tenho exemplos de amigos que não queriam de jeito nenhum se alistar, fazer parte do exército, foram lá e foram escolhidos. E alguns que queriam, mas não conseguiam. Mas quando a gente olha aqui para a igreja, todos nós somos escolhidos. Aqui não tem ordem, aqui não tem preferência. Deus, ele escolhe a cada um de nós para uma missão. O povo de Israel, ele foi escolhido por Deus. Mas por que ele foi escolhido? Israel foi escolhido para ser a nação em que Jesus viria a essa terra como homem e nasceria ali naquele povo. Mas não apenas isso. O desejo que Deus ele tinha para Israel é que ele ensinasse outros povos sobre quem ele era. O desejo de Deus é que Israel fosse um povo que guiasse os outros em direção a Deus e a sua providência prometida de Redentor, Messias e Salvador. O povo de Israel tinha uma missão muito clara. E nós, como igreja, também temos essa missão. Deus ele nos dá um direcionamento como um povo, como uma igreja, como uma IBB. Nós somos escolhidos para mostrar aos outros quem Deus é. Cada um com a sua característica, cada um no meio que está inserido, cada um com a sua geração, com a sua personalidade, nós temos uma missão. Mostrar a cada um ao nosso redor quem Deus é. E é por isso, igreja, que nós nos reunimos toda semana, diariamente, nós abrimos nossas casas para nos encontrar como os pequenos grupos. Nós não apenas abrimos nossa casa para compartilhar um lanche, para estar em comunhão, para falar da nossa semana, para dividir os nossos fardos, as nossas lutas, mas principalmente para mostrar àqueles que estão ao nosso redor quem Deus é. Essa é a nossa missão como igreja, essa é a nossa missão como um povo escolhido, uma geração eleita do Senhor. Nós somos a geração eleita, cada um de nós está aqui, cumprindo a missão que o Senhor nos deu. Mostrar a cada um quem Ele é. Mostrar o caráter de Deus, mostrar o amor dEle, aquilo que Ele fez nas nossas vidas. E o texto ele continua afirmando que não só uma geração eleita, mas também nós somos chamados de sacerdócio real. O sacerdote, na Bíblia, ele ocupava alguém com uma posição de honra e responsabilidade. O sacerdote era o representante do homem perante Deus. No texto de 1 Pedro que nós lemos, acrescentada mais uma característica a esse sacerdócio. Nós somos um sacerdócio real, um sacerdócio nobre. Mas por que um sacerdócio real? Porque a nossa missão é em prol do reino. Não é uma missão individual. Não é uma missão que eu ou você
ou a pessoa vai aparecer. Mas é uma missão que aponta para o reino, e por isso ela é nobre. Servir a Deus é a missão mais nobre que nós temos nessa vida. Essa semana eu fui tomar café com um casal de universitários aqui, nós estávamos conversando, a gente conversa sobre a faculdade, sobre os desafios, sobre os sonhos que ele tinha, o que quer fazer depois de formado, o que quer continuar estudando, e a gente chegou no assunto igreja. E eu perguntei para eles como é que eles estavam, no pequeno grupo deles, e a gente chegou no momento que a gente foi falar sobre serviço. E eu lembro que ela falou, a menina chegou e falou bem assim para mim: Silvio, eu tenho desejo de servir, mas eu não sei aonde. Eu não sei, eu não tenho dom para falar, eu não tenho dom para aconselhar, e eu estou me sentindo mal porque eu quero, mas eu não sei o que fazer. E é nosso papel como igreja, nosso papel como unidade que nós estamos aqui é apontar o caminho. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu tive conselheiros dos adolescentes, pessoas mais velhas que me apontaram, que me mostraram o caminho que eu devia seguir. Silvio, por que você não vai por aqui? E não tem problema, se você não se adaptar, você vai por lá. A IBB é uma igreja tão grande, ela tem espaço para todo mundo, mas à medida que a igreja é maior, é muito fácil para nós nos acomodarmos. Nós nos escondemos no nosso lugar, no nosso banco e não servir. Ah, mas não precisam de mim porque já tem muita gente. Não. Cada um é importante, cada um tem esse papel de exercer um serviço nobre. O pastor Marcos compartilhou aqui antes do momento do ofertório. Se Deus não te incomodou ainda, não falou contigo, e agora está querendo mostrar para você, querido, que você tem valor, que você tem aonde servir, sempre tem lugar para alguém. A igreja ainda está aberta para você servir, para você colocar em prática aquilo que você deseja. Porque quando nós servimos, nós não apenas trabalhamos. Quando nós temos essa oportunidade de servir, nós demonstramos o amor de Deus através de atitudes práticas. Serviço é uma forma de demonstrar amor. O amor que nós temos por Deus e também o amor que nós temos pelos outros. O nosso serviço, ele se dá em duas dimensões. Aqui, dentro da igreja, mas não menos importante é quando nós também servimos a Deus fora dessas quatro paredes. Quando você está no seu ambiente de trabalho, quando você está em casa, quando você está na sua escola, na sua universidade, na sua empresa, a quem você serve? É ao seu chefe? É ao seu diretor? Ao seu superior? Ao seu cliente? Sim, nós servimos a ele. Mas antes disso, quem nós servimos por primeiro lugar é a Deus. É a Ele que nós servimos. E nós precisamos, através do nosso serviço, demonstrar quem nós amamos. E quem comanda a nossa vida. Quais são os princípios que têm nos movido como discípulos de Cristo. Essa é a nossa missão, essa é a minha e essa é a sua missão. Fazer com que, mediante as nossas atitudes, o nosso serviço, o amor de Deus ele seja demonstrado na prática. Na sua vida hoje, as suas atitudes têm realmente demonstrado o amor de Jesus? Naquilo que você faz, naquilo que você vive, a forma como você fala, como você toma decisões? Quando nós somos desafiados por esse texto, ele fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, mas ele fala também sobre uma nação santa. Uma nação santa. A palavra nação refere-se a um grupo de pessoas, isto é, um conjunto de pessoas que pertencem a uma comunidade humana por falarem a mesma língua e compartilharem uma cultura e uma história comum. Quando nós olhamos para a nossa realidade aqui como igreja, é justamente isso, um povo que se separa para servir ao Senhor, para simplesmente, como igreja, vivenciarmos aquilo que Ele separou para cada um de nós. Nós temos uma identidade, e como essa identidade ela se estende à forma como nós fazemos igreja. Como já foi compartilhado, quando nos reunimos através dos pequenos grupos, e dentre tantas outras atividades, que como povo, como nação santa, podemos deixar marcas e influenciar por onde passarmos.
A semana eu tive a oportunidade de conhecer um pequeno grupo, fui visitar esse pequeno grupo. Em determinado momento, a gente compartilhando, e a gente falando, vamos aproveitar que está friozinho, vamos aquecer um pouco o nosso coração, compartilhando por que nós estamos aqui esse horário. Por que você sai do seu trabalho, sai da sua casa no frio, e vem numa sexta-feira, às 8:30 da noite, para estar aqui. E queridos, dentro de tantos comentários que aqueceram o nosso coração, e a gente pôde um abençoar a vida do outro ali, teve um que me chamou a atenção, um jovem que já faz tempo que está na nossa igreja, mas em determinados momentos ele queria estar aqui no meio, ele vinha até um culto, mas ele não se sentia parte. Ele simplesmente, ele saía, ele não se sentia parte de nenhuma maneira, porque uma pessoa chegou até ele e falou, você quer ir até o meu pequeno grupo? Ele foi, ele está lá até hoje, ele pôde falar, toda vez que eu chego aqui eu lembro que aqui é minha segunda família, aqui eu posso ser acolhido, aqui eu posso ser de alguma forma, eu posso abençoar e ser abençoado. Uma igreja viva, queridos, uma igreja que alcança, que acolhe e que multiplica. Essa é a bênção de estarmos aqui, entendemos que nós temos raízes aqui. Entendemos que eu faço parte de um grupo e por onde quer que eu passar, eu posso de alguma maneira influenciar. E queridos, aqui nesse salão nós temos diversas gerações. O Silvio já pediu para você dar uma olhada, e é justamente isso, porque nós podemos ser bênção um na vida do outro, mesmo com as diferenças, mesmo com as diferenças até mesmo culturais, por conta das gerações passadas até a atual, mas independente disso, aonde nós podemos em unidade caminhar. Uma igreja que contempla todas as gerações traz um desafio de como podemos um abençoar o outro como reflexo da nossa verdadeira identidade. Você recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus? Quando você teve um encontro com Jesus, essa identidade, ela transformou quem você é hoje. Isso tem que impactar as pessoas que estão ao seu redor. Isso tem que ser um reflexo na vida das pessoas ao qual você convive durante a semana. No livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 25, esse texto nos chama para a gente perseverar e a vivermos assim. Ele fala assim, não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você tem costume de encorajar alguma pessoa? Você tem costume de, através dos seus comentários, você abençoar a vida daquela pessoa? Como igreja, nós temos diversas oportunidades de se relacionar de alguma maneira, deixar marca na vida das pessoas. Eu creio que tem muitas pessoas que estão aqui hoje e foram impactadas por conta talvez de uma visita no pequeno grupo, ou porque você esteve num evento, em alguma situação onde de alguma maneira, ali Deus falou ao seu coração. E justamente por conta de gerações passadas, hoje nós podemos vivenciar algo que só Ele pode nos oferecer. E como igreja podemos viver. E como igreja nós temos a oportunidade. Mas por que é que muitas vezes, quando nós somos desafiados a viver como uma nação santa, a fazer parte de um grupo, nós não participamos? Talvez você esteja aqui essa manhã e você não faz parte de um pequeno grupo. O que limita você de viver e sentir uma parte da segunda família? O que faz você não participar de um acampamento, de uma viagem missionária e ter experiências onde Deus vai poder falar ao seu coração, vai poder te mostrar coisas que só nesse momento Deus quer te mostrar? O que te limita hoje você servir a igreja e se envolver, e você receber o boletim ao entrar aqui na igreja? Tantas atividades, tantas coisas para todas as gerações. Queridos, não tem tempo ruim. O que complica, às vezes, somos nós mesmos, aonde nós não damos espaço para ser benção um na vida do outro. Como juventude, nós falamos muito sobre termos experiências com Deus e experiências com as pessoas. Você não pode entrar neste lugar sem você ter essas duas experiências. Você deve ter chegado aqui, você de alguma maneira adorou ao Senhor, e você buscou a presença dEle, e você orou, enfim, a experiência com Deus, mas você não pode sair daqui sem se relacionar com quem está do seu lado, passar desapercebido. Quando nós estamos aqui, queridos, nós temos um propósito muito claro. É eu chegar aqui e viver o melhor de Deus para mim, mas isso ser uma influência para a pessoa que está do meu lado.
É eu chegar lá na minha escola, na minha universidade, no meu ambiente de trabalho e viver o melhor de Deus naquele lugar, de tal forma que as pessoas que estão ao meu lado, elas possam perceber aquilo que há em mim e que elas também podem ter. Se Deus nos separou hoje como uma geração santa, o que é que falta para que eu e você, nós possamos por completo se entregar a Ele e viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas? Esse questionamento, quando nós olhamos para o desafio que 1 Pedro nos deixa. Colossenses 3:23 fala: tudo que fizerem, façam de todo o coração para quem? Para o Senhor. Fazer de todo o coração. Queridos, esse é o privilégio, essa é a bênção de fazermos parte de uma nação santa, de um grupo, de um movimento onde a gente pode deixar marcas, não só aqui dentro, que vai além do que estamos dentro de um local com 4 paredes, mas é quando nós saímos lá fora e deixamos marcas também, por onde passarmos. O texto ele fala também sobre um povo exclusivo, exclusividade. Quando você quer ter exclusividade, o que é que você precisa fazer? Eu preciso conquistar, eu preciso ter alguma ação para que eu possa, assim, ter exclusividade. E o que Cristo fez com a igreja foi justamente isso. Hoje a igreja de Cristo, por quê? Porque Ele a conquistou. E a palavra de Deus fala que não foi por ouro nem prata, mas foi pelo seu precioso sangue. Por isso que a igreja é de Jesus. Por isso que o povo é de Jesus. O poder não estava na cruz. O poder estava em Cristo naquela cruz. Sabe o que é que vai salvar a nossa nação? O que vai transformar a nossa nação? Sabe o que é que vai mudar a desordem que estão nas famílias? É quando a nossa geração passar pela cruz. A cruz não veio para melhorar quem nós somos. A cruz veio para matar quem nós somos. Porque quando verdadeiramente eu deixar que Cristo tire de mim tudo aquilo que até então eu sou, Ele vai poder cumprir o propósito dEle sobre a minha vida. Eu vou poder simplesmente entender que Ele me quer. Ele quer que eu de alguma maneira se envolva na obra que Ele tem. E eu sou um povo exclusivo dEle. Eu sou alguém que foi escolhido por Ele. Queridos, quando nós temos essa percepção do alto preço pago na cruz, da forma como Cristo se entregou pela minha vida e pela sua vida, nós podemos até passar por tantas situações, desafios, conflitos, mas, queridos, a segurança é que Ele está conosco, e Ele vai nos direcionar. Uma das minhas maiores experiências que eu vivenciei aqui na igreja, quando eu cheguei há 13, quase 14 anos atrás, foi eu entender que eu cheguei num local onde tinham diversas gerações e que ambas me abençoavam e que eu poderia simplesmente ter experiências com cada um. Eu lembro até hoje o pastor Márcio me pegando no final de um culto de domingo, me levando até um jovem e falando: Tiago, está aqui esse jovem, ele vai te apresentar uma célula, um pequeno grupo, e você vai lá frequentar. E foi através de um pequeno grupo, onde tanto eu quanto a Ariane, minha esposa, nós tivemos um encontro com Cristo Jesus, e lá quebramos todos os paradigmas até então criados, em relação a Deus. São experiências que gerações e outras gerações têm, e vocês, eu creio que cada um aqui poderia contar tantas experiências, onde um pode abençoar a vida do outro. Queridos, Ele ama todos os povos, mas ama particularmente o seu povo, aquele que faz parte do tesouro pessoal. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Em nosso favor Ele morreu. Por amor a mim e por amor a você. O amor dEle é suficiente, queridos, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida completa. Se essa manhã você está com dúvida de alguma coisa, mas grave isso: o amor dEle é suficiente para que você possa ter uma vida completa. O texto base para o tema da nossa igreja esse ano, eu encontrei, Jeremias 29:13, vocês me procurarão e vocês me acharão quando me buscarem do quê? De todo o coração. E eu tenho compartilhado muito isso, muitos já escutaram de mim. Eu amo poder perceber a primeira parte do versículo 14, onde ele fala assim: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Queridos, que Deus que se deixa ser encontrado.
O Joãozinho, meu filho de 3 anos, ele gosta de brincar de esconde-esconde, mas ele gosta de procurar. E às vezes eu me escondo mesmo, escondo e ele fica gritando, papai, cadê você? E quem é pai aqui talvez já fez isso, né? Deixa uma parte do corpo assim só para... E o João, quando ele olha, ele vê, eu te achei, pai. E ele vira para mim, ele grita e vem correndo, me abraça e eu pego ele no colo. E queridos, o privilégio de sermos exclusivos, a exclusividade que você tem, é você ter a liberdade como filho de achar o seu pai. De entender que existe um Deus que está disposto a ser achado. E falar, filho, o que você precisa? Eu quero estar junto contigo. Filho, qual é a sua necessidade? Eu quero estar junto contigo. Porque eu tenho um propósito para você. Eu tenho um direcionamento para a sua vida. Você é povo exclusivo dele. Você faz parte do povo que é exclusivo dele. E Pedro, ele finaliza o texto falando que nós somos o que somos, então nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Só que tem um para. Tem um para no meio desse texto. Em todas as versões tem esse para. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou, tirou das trevas e o levou para a maravilhosa luz. E queridos, é esse o propósito pelo qual em unidade nós estamos aqui como gerações. Onde por mais que existam diferenças, diante de todas as gerações, tem algo que nos une, que é o propósito qual Ele deixa para mim e para você. Quais são as grandezas do seu Deus que você tem compartilhado? Por você ter a identidade que tem, Cristo transformou a sua vida, você de alguma maneira percebeu o amor dEle, você aceitou esse amor, e por conta dessa identidade, quais são as grandezas daquilo que Ele tem feito na sua vida, que você pode compartilhar essa semana. Quando nós olhamos para as gerações da nossa igreja, nós temos o entendimento que a possibilidade que temos de um abençoar a vida do outro e declarar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a maravilhosa luz. Quando nós percebemos as gerações da nossa igreja, entendemos que desde o berçário até a melhor idade, todos nós temos a oportunidade de um abençoar a vida do outro e compartilhar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Todo dia, durante a semana, quando eu vou levar o João para a escola, eu faço uma oração junto com ele, e ele repete. Porque eu quero que ele entenda que a geração dele já pode impactar. Eu falo, João, repete com o pai. Eu quero ser uma bênção hoje. E ele fala, eu quero ser uma bênção hoje. Na vida das minhas professoras. E ele repete. E na vida dos meus coleguinhas. Porque eu quero que ele entenda que independente da geração a qual ele está vivenciando, ele pode impactar. Porque ele faz parte de um povo exclusivo de Deus. De alguém que entende que existe um propósito e por que está diante de onde está, ele tem um propósito. Muito além do que aprender e crescer. Muito além do que simplesmente ter uma educação, mas um propósito específico de anunciar as grandezas daquele que o tirou das trevas e levou para a maravilhosa luz. É isso que une as gerações. É isso que faz a gente estar num domingo como esse, entendendo que a gente pode ser bênção um na vida do outro. Deus, de forma estratégica, Ele deu ao seu povo um direcionamento, o chamando de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gerações diferentes, porém iguais, porque nós temos um único propósito. Nós temos um único direcionamento. Se existe um propósito que une as nossas gerações, esse propósito está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E sabe qual é o nosso desafio? Fazer com que todas as gerações se conectem e vivam em unidade, mesmo com as diferenças. Com que todas as gerações que aqui estão, elas possam ter acesso uma à outra e vivam em unidade diante do propósito pelo qual Deus nos direcionou.
Queridos, o sacrifício de Cristo na cruz foi um marco para a minha vida e para a sua vida. E quando Jesus, no jardim de Getsemane, ele ora ao Pai, falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Eu acredito que Ele olhou através da cruz. Ele olhou a minha vida, Ele olhou a sua vida, Ele simplesmente entendeu que nós poderíamos ser esse povo direcionado, exclusivo, para anunciar as grandezas dEle. E o alto preço pago essa manhã faz com que, como igreja, pudéssemos viver algo extraordinário. Um crescendo com o outro, um abençoando o outro. Eu não sei, talvez nessa manhã, qual é o teu desafio? Talvez você é um daqueles, igual o jovem que eu compartilhei. Você entra aqui e você simplesmente fala: puxa, tomara que ninguém venha falar comigo. Eu quero sair e passar desapercebido. Queridos, aqui nessa igreja a gente não quer viver assim, dessa maneira. E a gente não quer que você viva também. Porque nós precisamos ter experiências com Deus. E nós precisamos ter experiência com as pessoas. Porque por mais que existam diferenças, é ela que vai trazer crescimento na gente. Como eu sou abençoado, queridos, durante a semana, quando eu converso com alguém de uma outra geração. E quando eu estou aqui no domingo, como o Silvio falou, eu vejo uma criança, eu vejo alguém mais velho. E queridos, é a oportunidade que eu tenho, que eu não quero perder. Eu não quero que os meus filhos percam. Eu não quero que a minha geração perca. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria orar nessa manhã, pedindo o direcionamento de Deus, entendendo que, como igreja, nós temos grandes oportunidades, para que Deus nos direcione como igreja, diante de tantas atividades que nós temos, para que gerações e mais gerações sejam abençoadas, e a gente compartilhe isso um com o outro. Mas essa manhã eu quero fazer um desafio ousado, um desafio onde vai gerar em você a necessidade de, talvez você já teve a experiência com Deus, mas agora ter experiência com pessoas. E como nós estamos vendo diversas gerações, o mês de agosto, por ser o mês onde a denominação batista ela celebra a juventude, e o Silvio falou assim: puxa, nós queremos que casamentos, aqueles que têm casamentos, aonde já estão casados há tanto tempo, possam ser a referência para a gente. Queridos, eu estou casado há 10 anos com a Ariane. Eu tenho muito a que aprender ainda. Tenho muito. Só que tem alguns que estão casados há 1 ano, e eu preciso ser referência para essas pessoas. Como é que você tem visto a sua geração? Você tem se calado? Ou você tem compartilhado as grandezas, aquilo que Deus fez na sua vida? E nessa manhã o meu desafio para você vai ser você se mexer um pouquinho no seu lugar e você orar um com o outro. E eu vou pedir um favor. Eu vou pedir para que a geração mais velha procure uma geração mais nova. E você vai sair do seu lugar e você vai falar: eu quero abençoar a sua vida hoje. Nós vamos fazer uma bagunça santa aqui. Legal? Mas antes de eu orar, eu quero que você tenha essa experiência. Que você olhe para o lado e fale, né? Você é um pouco mais novo que eu, então eu quero abençoar a sua vida. Tá bom? Faça isso em nome de Jesus. Procure alguém, uma geração mais nova. Você que tem uma geração mais velha, procure alguém mais novo aí. Vamos orar um pelo outro agora. Abençoa, compartilha aquilo que Deus tem feito na sua vida. E logo após eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Se mexa aí. Se mexa, ó, lá atrás tem um monte de novinho lá atrás, ó. Adolescente, jovem lá atrás. Pode chegar lá, se mexa aí um pouquinho. Vamos nesse momento como igreja ter essa experiência em nome de Jesus.
mas eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela luz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Se você está orando ainda, pode continuar orando, não tem problema. Queridos, que lindo. É bom demais ver uma geração abençoando a outra. Eu estava aqui e a minha professora, a gente tentou lembrar de qual ano foi, a gente não lembra, mas há anos atrás ela abençoou a minha vida. E hoje a minha geração de alguma maneira pode abençoar a vida dela. Que precioso isso, queridos. Vai além de estarmos aqui dentro. E o desafio é muito claro, queridos, que isso se expanda lá fora e que de alguma maneira, como igreja, possamos viver tudo aquilo que Ele separou com o propósito de declarar as grandezas que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Você pode fechar seus olhos nesse momento? Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado porque nessa manhã nós estamos aqui e o nosso desejo, Deus, é um abençoar o outro. Justamente porque nós temos uma identidade que o Senhor nos deixou, um direcionamento aonde o Senhor nos deixou, e nós queremos viver isso, mesmo com as diferenças entre as gerações, porque o Senhor tem um propósito, e diante desse propósito nós podemos viver hoje. E Deus, que assim seja, Pai, não só hoje, mas todos os dias. Quando o adolescente passar por um jovem, que possa orar por um idoso, que possa orar por esse idoso. E da mesma forma, ao contrário, Deus, que em todos os momentos, Deus, como igreja, possamos viver aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas, Pai. Porque algo nos une, Deus, e a cruz do Senhor, o sacrifício do Senhor, Pai, foi suficiente para que nessa manhã pudéssemos, como gerações, Pai, celebrar ao Senhor e declarar que Tu és o único Rei, Tu és o único Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por cada geração que está aqui representada, Pai. Que possamos abençoar o outro. Ah, Deus, e agora, com o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja conosco e com
todas as gerações, espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.